que daremos tudo que o Senhor tem nos feito? O Senhor só opera na nossa área financeira? Será que o Senhor só trabalha na nossa vida se a despensa estiver cheia, né? Ter um carro, ter um dinheiro para fazer um lanche? É só isso que é a nossa vida? Quantos benefícios o Senhor tem feito na nossa vida? O salmista Davi, ele era o último da linhagem, era o menor de todos, e Deus escolheu ele. Era improvável Davi ser rei de Israel. Não tinha como. Ainda acredita-se que poderia ser a mãe uma prostituta, ou a mãe uma mulher que era fora do casamento. Não tinha como ser rei. E era improvável. Não tinha como ele sobreviver ao deserto. Era muito improvável. Não tinha como ele vencer soldados. 400 valentes no meio de uma caverna, no deserto, levantar homens. Era muito improvável. Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Então, o que darei eu por tudo que o Senhor tem me feito é você olhar para aquilo que o Senhor tem te livrado, tem cuidado, tem guardado, tem amparado a sua mente e falar assim: agora eu farei, cumprirei o meu voto. Qual é o meu voto que eu cumpro perante a congregação, perante as pessoas? Qual é o voto que você fez quando você veio aqui à frente e entregou sua vida para Cristo Jesus? Quando você se levantou as mãos: eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Você confessou o seu nome. Assim Jesus confessou o seu nome. Você foi batizado nas águas para que todos saibam. Agora você é filho de Deus. Agora você é filha de Deus. E se eu sou filho de Deus e sou filho de Deus, qual é o voto que eu tenho? Andar como Jesus andou. Você já orou pelos seus parentes? Você já orou pelas pessoas que você conhece? Você tem pedido pelas suas autoridades? Você tem pedido pelas suas autoridades no trabalho? Eu tenho um chefe no meu trabalho, você ora por eles. Eu tenho chefe de estado, essas coisas, você ora por eles. Aquelas pessoas que tu conhece, você ora pela tua esposa? Você pede a Deus pela sua esposa todos os dias? Você ora pelos seus filhos? E os amigos do seu filho, você tem orado? Tem orado pelos amigos dos seus filhos? O que daremos nós? Você já ajudou alguém? Eu vou ajudar alguém, vou fazer caridade. Isso, eu não sou salvo pelas obras. Assim como Deus fez por mim, eu faço por ele. O amor nas obras, o que eu estava até hoje conversando na escola bíblica, o amor de nós fazermos a obra de Deus, o amor de ajudar alguém, esse é o amor de Deus. A minha obra passará pelo fogo, porque assim como Deus fez por mim, eu faço por ele. Eu não sou capaz, eu não posso, mas pelo amor de nosso Deus, que me constrange a tal ponto, de tal maneira que eu não consigo mais viver aquela natureza que eu tinha, aquela carne que eu andava, eu vou fazer por esse meu Deus. É isso que é fazer as obras por amor ao Senhor. Eu não estou falando você fazer grande coisa, não. É aquela pessoa que estava na rua, que Deus falou contigo, vai lá e ora por ele. É aquela pessoa que chegou até você num certo momento e o Senhor tocou no seu coração. Faz isso. E você sufocou essa palavra com medo, constrangido, ou achando que não é capaz. Esse é o amor que o Senhor nos chama para fazer. Então, o que daremos nós por tudo que Deus tem nos feito? Você não merecia nem a esposa que você tem e você está aí casado. Você não merecia nem um filho que você tem. E Deus é tão misericordioso que Ele coloca filho na sua vida para você educá-lo. Essa é a misericórdia do nosso Deus sobre a nossa vida. Então, o que daremos pelo Deus? Faça isso, pare para pensar nisso, no nome de Jesus, para nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus e avançarmos cada vez mais por tudo que o Senhor tem nos feito. Então, nosso pastor está aí fazendo essa oração, né? Fazer algo, né? Esses dias eu recebi uma notícia tão linda hoje, né? De que está gravando a pessoa que nós temos tanto orado, né? Pedido para que Deus venha tirar o vício das drogas, tirar o vício, né? Estamos pedindo. E hoje essa pessoa está uma semana em casa e minha esposa foi conversar com ela e ela falou assim: eu não tenho sentido a vontade de ir para a rua e eu senti algo, saiu num vulto de mim e eu me sentindo em paz. São as orações. Todos os dias eu, Vera, Davi, estamos ali 6 horas da noite, da tarde, né? Orando,
por pessoas, por vocês, por aqueles que nós conhecemos, por nós. E hoje veio essa notícia que as nossas orações não são em vão. Deus está ouvindo e está libertando, no nome de Jesus, dos vícios das drogas dessa pessoa. E a gente recebeu essa notícia boa. Mas aí é sacrificante, não é? Tem dia que eu e a Vera assim, poxa, hoje é dia de orar. Né? Tomar um café, estou cansado, coisa. Mas é o voto que eu fiz com o Senhor, de orar por aqueles que eu conheço. E Deus tem honrado a nossa casa, no nome de Jesus. Assim como vai honrar a sua também. Amém, irmãos? Vai pensar nisso, isso é vitória, no nome de Jesus. Por isso fazemos essas obras que vocês falam assim, coisa de doido, orar de meia-noite, 1 hora, né? Coisa de doido, né? Mas é gratificante, porque o Senhor, Ele opera na nossa vida. O tempo que eu fiz a oração às 3 horas da manhã, todos os dias, né? Todas as quartas-feiras de madrugada, 3 horas da manhã, foi o tempo que eu mais vi milagres de Deus. E portas foram abertas, né? Pessoas entraram num lugar, eu falei, meu Deus, como que pode? Estava eu e minha esposa assim, preocupado dela começar a fazer o tratamento. E estavam fazendo culto no lar. Eu estava fazendo culto no lar. É chato, às vezes, sexta-feira, 7 horas da noite, queria estar em casa descansando, chegando no trabalho. Mas eu falei, o Senhor me chamou para uma grande obra e eu gosto, vou fazer essa obra. E no culto do lar, conheci uma pessoa que já conhecia, que estava em tratamento, que conhecia uma pessoa que podia abrir essa porta. E essa pessoa abriu essa porta. Para você ver como é que é as coisas do Senhor. Da onde nem imaginava, da onde eu nem pensava, e por quem eu estava orando, ensinando a palavra, que Deus usou para abrir uma porta para hoje a gente estar fazendo esse tratamento. É coisa linda. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que trabalha na nossa vida de tal maneira que nos constrange. Esse amor dele nos constrange. Amém? Terça-feira, 7h30, consagração aqui. Quinta-feira começamos a campanha dos milagres, né? Quinta-feira agora foi uma bênção de Deus. Oh, coisa boa, foi maravilhoso. Serão 7 quinta-feiras. A 7ª quinta-feira será a ceia do Senhor. Faremos a ceia. Essa campanha eu faço ela, a gente faz e termina ela com a ceia do Senhor, né? Estaremos ceando, né? Trazendo a memória. A ceia tem um simbolismo muito precioso, muito importante para a nossa vida. Não é de qualquer maneira e devemos nem faltar. Nunca pense em faltar a ceia. Ah, não vou na ceia, estou cansado, estou desanimado, estou triste, briguei com meu marido, briguei com minha esposa. Vá assim mesmo, irmão. Ah, é assim mesmo, tu é pecador, todos nós somos pecadores. Vá lá e se conserta com o Senhor na igreja, mas não deixa de estar em comunhão com o Senhor. E vai ser importante essa campanha. Vamos ver milagres acontecendo, temos visto, né? Então será 7 quinta-feiras. Você que perdeu a primeira, não se preocupe. Ainda tem mais 6. Perdi a sexta, perdi a segunda, ainda tem mais 5, né? Perdi as 6, ainda tem mais 1, irmão. Deus, Ele age até no acréscimo do segundo tempo da prorrogação. O Senhor ainda está ali agindo no nome de Deus. Esteja aqui conosco, no nome de Jesus. Amém? E 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Não falte a Escola Bíblica, por favor. 9 horas, né? Esteja aí conosco. Mandei recado para todo mundo. Passar hoje na Escola Bíblica. Grande importante. Falando nisso, vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 20. Amém. Versículo 29 ao 34. Falamos um pouco dessa passagem no culto de quinta. Mas hoje é o dia, estávamos falando dela de uma forma diferente. Estão todos me ouvindo? Somos. Estão me ouvindo? Amém. Todos acharam? Mateus capítulo 20, versículo 29. Os 2 cegos de Jericó. Amém. Que não eram cegos. Esse que a gente vai entender aqui. Eles não eram cegos. Vocês pensam que eles eram cegos. Diz assim: quando eles saíram de Jericó, seguiu uma grande multidão. 2 cegos estavam assentados à beira do caminho. E enquanto ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor,
filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles clamavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parou e chamou-os e lhes perguntou: quereis que vos faça? O que queres que eu faça, né? Uma tradução. Responderam: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente começaram a ver e o seguiram. Amém? Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, a palavra do Senhor, Pai, vem do seu trono, Pai. O poder, Senhor Deus, vem dos céus, Senhor Deus. O Senhor está assentado nos céus, Senhor Deus. O seu trono é estabelecido, Senhor Deus. E aqui estamos, Pai. A sua palavra nos ensina: o que ligarmos na terra será ligado no céu, Pai. Hoje, Senhor Deus, em nossas orações, toma a esposa do irmão Jurandir nas suas mãos, Senhor Deus. Conforta, acalma, Senhor Deus, o seu coração, Pai. Mas traga cura, Senhor Deus, para a sua esposa, Pai. Você usa os médicos, Senhor Deus, usa os enfermeiros, os técnicos, Senhor Deus. Age, Senhor Deus, naquele lugar, Pai. E usa a vida do teu servo, Pai. Eu creio que tem pessoas lá querendo ouvir, Senhor Deus, a sua palavra também. Age, Senhor Deus, na vida dele, pois é um evangelista do Senhor, Pai. E a nós que aqui estamos, Senhor Deus, derrama suas bênçãos, Pai. Jacó, Senhor Deus, viu o anjo subindo e descendo, Pai. Viu o trono do Senhor, Pai. A sua palavra nos ensina que desce um rio, Senhor Deus, águas purificadoras do seu trono, Senhor Deus, a qual o homem não vê mais porque entrou no pecado, Pai. Mas hoje nós estamos em Cristo Jesus, Pai. Sarados, limpos, Senhor Deus, libertos, Senhor Deus, salvos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Seja o Senhor revelando a sua palavra aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor Deus, como um canal, como instrumento nas suas mãos, Senhor Deus, para trazer, Senhor Deus, a palavra, Senhor Deus, que muda a vida, Pai, que transforma, que liberta, Pai. Assim oramos a Ti nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Jesus, voltando à parábola, havia 2 cegos à beira do caminho. Eu quero te dizer que Jesus, ele é o caminho. Aqueles 2 cegos estavam numa estrada e Jesus estava ali. Só que eles não estavam andando, porque eram cegos. Mas como chegaram até lá? Andaram, chegaram. Alguém os levou, alguém levou eles até lá, ou foram andando, esmo, né? De qualquer maneira. Mas foram. E ali eles ficaram. Eles sabiam que era um caminho, porque estavam à beira de uma estrada que passava pessoas. Então ele estava ali. Uma coisa que eu quero te dizer é que Jesus, ele é o caminho. Ali não era o caminho, Jesus, mas devemos entender isso aqui. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só tem um jeito de nós chegarmos até o Pai. Só tem um jeito de nós estarmos no céu. É através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que abre os nossos olhos espirituais e é o Senhor que nos diz o que devemos fazer. Como devemos agir, como nos comportar, como devemos andar nessa terra. É o Senhor. É isso que vamos aprender aqui hoje. Mas Jesus sendo o caminho, a verdade, a vida, então entendemos que uma grande promessa que há sobre a nossa vida, é isso que a gente tem que entender. Foi até falado hoje na EBD sobre isso, né? Qual é a coisa mais importante para você? Qual é a coisa mais importante na sua vida? Qual é aquilo que tem mais importância para você? Já parou para pensar nisso? É algo que me chamou muita atenção hoje pela manhã e algo que eu já tinha parado para pensar nisso, mas me trouxe a lembrança. O que é mais importante para a sua vida, hoje, sua vida como cristão? Qual é mais importante?
Muitos vão dizer que é o seu filho, muitos vão dizer que é a sua casa, muitos vão dizer que é você completar a faculdade, passar no concurso, muitos vão dizer que é a cura de alguém que você conhece, pode ser o que for, mas o mais importante na vida do cristão é saber que somos salvos em Cristo Jesus, é a eternidade, é lá, é a nossa salvação. Por que a gente tem que entender a salvação da nossa coisa? Porque você entende que as demais coisas são acrescentadas. Eu não estou dizendo que a sua família, que a sua esposa, os seus filhos, são as demais coisas. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que eles são do Senhor, não são seus. A minha esposa, ela não é minha esposa, ela é de Deus. O meu filho não é meu, é do Senhor. Por que eu sei que não é meu, é de Deus? Aconteceu com Abraão. O que Deus falou com Abraão? Abraão estava tranquilão com seu filho Isaque, vivendo de boa. Ismael já tinha ido embora, Isaque estava ali, estava tranquilão. Deus falou para Abraão: olha, vai lá para o Monte Moriá, que eu tenho uma grande obra na sua vida, né? Leva Isaque. E Isaque vai ser sacrificado. Por que Abraão tinha que sacrificar Isaque? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Porque Abraão achava que Isaque era dele. E Isaque era obra de Deus na vida de Abraão. A promessa de uma grande descendência viria de Abraão. Viria Abraão, Isaque, Jacó e assim até a nossa vida. Era uma promessa, mas o plano ele era do Senhor, usado um plano através da vida de Abraão. Como que eu sei disso? Que devemos entender isso, porque os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. A esposa também não é minha, seremos todos irmãos lá em cima. Quando nós temos esse entendimento, essas coisas não nos apegam, mas uma coisa que é certeza, é que se estamos em Cristo Jesus, somos salvos. Essa salvação que nós temos que ter certeza. Porque hoje eu posso estar vivo, mas amanhã eu não posso estar. Quantas pessoas nós conhecemos que enterraram seus filhos? Quantas pessoas que nós conhecemos que foram primeiro que os seus esposas? Quantas pessoas nós conhecemos que morreram tão jovem? Partiram porque são do Senhor, não são nossos, pertencem a Deus. E Deus é que sabe a hora, Deus é que sabe o momento, não sou eu que sei. Mas eu sei de uma coisa, a vida vai continuar. A vida não para, a vida não para. Hoje, você foi no cemitério, enterrou alguém. Amanhã no mesmo dia você está comendo e bebendo. E amanhã vai estar também. Não para, não é porque não importa para a gente. Não é isso, mas é porque acontece e a gente continua vivendo. A vida segue, vai seguindo o seu curso. Então, quando a gente entende que não é nosso, foi que Abraão disse foi que Deus fez essa prova com Isaque, que os filhos não são nossos, a gente entende que as coisas não são nossas. O que é a certeza da nossa vida? É a nossa salvação. Mas o Senhor acrescenta na nossa vida. O Senhor acrescentou família, o Senhor acrescentou filhos, o Senhor acrescentou um lar, o Senhor acrescentou um trabalho, o Senhor acrescentou genros, noras, a família foi crescendo. O Senhor foi acrescentando isso na nossa vida. Mas o meu coração, ele não pode estar nisso. O meu coração, ele tem que estar no Senhor. Porque é Ele que cuida. Porque é Ele que guarda a nossa vida. Então, meu coração tem que estar nele. Sempre nele. Porque é Ele que nos ensina. Guarda o seu coração, porque dele procede todas as saídas da alma. Se o meu coração vai mal, se o meu coração é um coração apegado, se o meu coração é um coração enganoso, acontecem certas coisas na nossa vida, certas situações em que nós nos perdemos, em que nós nos desviamos por causa disso. Foi que aconteceu, esses dois homens estavam na beira do caminho, estavam lá no caminho, cegos, mas eles enxergavam quem? O senhorio de Jesus Cristo. Eles enxergavam que Jesus Cristo era o Messias. Eles enxergavam que Jesus Cristo era o Senhor. Eles eram cegos mesmo,
Porque nem os apóstolos às vezes reconheciam muito isso, né? Sempre dá umas falhadas com eles. Eles reconheceram que Jesus Cristo, ele é o Senhor e que Jesus Cristo é filho de Davi. Quando ele reconhece que Jesus Cristo é filho de Davi, ele reconhece que Jesus é o enviado, é o Messias, é o Salvador, é o ungido do Senhor, o tão esperado, o nosso Salvador. Mas eles eram cegos. Como eles enxergaram isso? Como eles viram isso? É essa visão que muitas das vezes nós não temos, da certeza, porque vivemos tão apegados, o nosso coração, às coisas que são terrenas, que nos esquecemos das coisas que são espirituais na nossa vida, que são espirituais para nós. Nós ficamos apegados ao agora, aquilo que conseguimos fazer, aquilo que conseguimos tocar, aquilo em que as nossas condições conseguem estabelecer. E nos esquecemos das coisas celestiais, das coisas que podem vir, as coisas celestiais, que Deus age na nossa vida. Pare para prestar atenção. Aconteceu da sogra de Pedro ficar doente. Aconteceu. Era só dar um analgésico, não era? Era só um analgésico. Toma um analgésico aí, você vai melhorar. Mas Pedro falou para Jesus. E Jesus esteve lá e curou a sogra de Pedro. Mas na nossa condição, nos esquecemos de, às vezes, voltar o nosso coração para Deus. A filha de Jairo ficou doente. Morreu. Quando Jairo chega na casa, ele está desesperado. Jairo entendeu o senhorio de Jesus Cristo. Foi atrás de Jesus. Mas ele não era da sinagoga, ele não era sacerdote, não gostava muito de Jesus, mas ele sabia que Jesus podia operar milagre. Essa que é a questão. Ele sabia que Jesus poderia curar. Ele vai atrás de Jesus. Mas Jairo não falava que era de seita, Jesus? Não, mas Jesus ele é uma seita. Ele não tem nada a ver com o nosso povo. Olha que diferença. Quando nós temos o discernimento espiritual, nós vamos atrás, nós falamos com aquele que pode fazer. E não com aqueles que não podem fazer. É o discernimento espiritual. Jairo estava desesperado e sabia que na cidade tinha alguém que curava. Jairo estava desesperado e sabia que tinha alguém que curava. Ele vai lá falar com Jesus. Quando ele chega na casa, aí as pessoas falam assim, olha, já morreu, deixa. Já não dá. Já não queria mais. Porque os seus olhos estavam vendo aquilo que ele já percebia. O físico. Ele já estava percebendo. E Jesus fala com ele, só creia em mim. Creia somente e vai acontecer. Quando nós não temos o discernimento espiritual, procuramos pessoas de outras religiões para poder te curar. Você foi na igreja, orou, não deu. Você foi na igreja, orou, não, nada está acontecendo. Tudo é o tempo de Deus. E você não está acontecendo. Mas você ouve que lá numa cidadezinha existe um João chamado fulano de tal, se eu for lá pode acontecer. Você ouve que existe um santo fulano de tal e faz igual Augusto Nicodemo. Vai lá na madrugada para falar, para ver se pode curar, com vergonha por causa da sua religião. Quando não temos o discernimento espiritual que Deus faz, pode fazer, mas se não fizer, mas se não for, mas o Senhor, Ele não nos deixa sem resposta. Ele não deixa a gente sem resposta. Ele não deixa o nosso coração abalado. Ele conforta e consola o nosso coração. Todos que estavam aqui na Bíblia que Ele curou, Ele confortou. Todos que estavam aqui. Tinha uma mulher viúva. E uma mulher viúva com seu filho já na maca, morto. Estava morto. E Jesus viu aquela mulher passar, se compadeceu dela. Estava chorando. E Jesus foi lá e curou o seu filho. E ressuscitou o menino. Ressuscitou o menino que já estava morto. Jesus não deixa o nosso coração desconfortável. Jesus não deixa o nosso coração sem consolo. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus e tocou na sua orla. Não, mas me saiu o poder. Ela sabia. Ela não estava indo em qualquer lugar. Ela tinha certeza que Ele podia confortar o seu coração.
que ele podia fazer nessa vida. Ele foi lá e tocou só na orla. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Essa é a palavra do Senhor. Então, Jesus fez ali essa diferença. Quando nós olhamos com os olhos espirituais e começamos a entender o senhorio de Jesus Cristo, porque é aí que está a questão. Você tem que entender que Ele é Senhor na nossa vida. Que Jesus é o Messias, o ungido do Senhor, o nosso Salvador. Mas Jesus é o meu Salvador, acabou. Não. Ponto. Agora você tem que entender que Ele é Senhor sobre a sua vida. E se Ele disse para você, vá lá e mergulha no rio 7 vezes, vai. E se Ele disse para você, creia somente. E se Ele disse para você, pode tocar, você vai ver que sou eu. Mas bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Toca. Ele é Senhor sobre a nossa vida. Então, se eu não obedeço, eu não vejo milagre. Eu vejo pessoas recebendo, mas não vejo na minha vida. Quem lembra do primeiro sinal que Jesus fez no casamento? O primeiro sinal. Quem lembra o que Maria, mãe de Jesus, disse para os servos? Parou para pensar nisso? Simples, coisas simples. Havia um casamento, Jesus foi convidado, Maria, mãe de Jesus, estava lá, chegou a galera, chegou os apóstolos, chegou todo mundo. Acabou o vinho, acabou o suco de uva, né? Vamos falar suco de uva, porque o pessoal acha que é vinho. Acabou o suco de uva, né? Não era alcoólico, era suco da uva mesmo, não fermentado. Aí chamaram Maria, tá todo mundo desesperado, não chamaram Maria. Maria viu, foi lá ver com os irmãos, irmão, acabou o vinho. Aí Maria chamou Jesus, com quem pode resolver. Se o dono do mundo está na tua casa, que pode resolver, por que você vai procurar outra pessoa? Vai falar com quem resolve, irmão. Quem resolve está na casa. Se quem resolve está na casa, para que tu vai falar com santo de barro? Para que tu vai falar com deuses estranhos? Para que tu vai falar com pessoas que nada podem? Fala com quem está na casa. O dono do mundo está aqui, pô. Não fala com ele. Maria foi falar com ele. Aconteceu isso. Aí o que Maria fala para os servos? Faz tudo que ele mandar. Ah, meu pai. Faz tudo que ele mandar. Se eu não faço o que ele manda, eu não vejo milagre. Se eu não faço o que ele obedece, eu não vejo milagre, irmão. A gente tem que entender isso. Ele é o Senhor da nossa vida. Se Ele é o Senhor da minha vida, eu obedeço. Mas eu não estou entendendo, não importa. Só obedece. Mais na frente você vai ver o que o Senhor tem feito na sua vida. Os seus propósitos sendo revelados. Mas eu não sei como é que é os planos. Quem tem que saber é Deus, não é você. Quem sabe dos planos é o Senhor. A sua função é obedecer. Tu é profeta, tu é voz para ser usado pelo Senhor. Tu é servo de Deus. O servo, ele não questiona, ele obedece. É isso que a gente tem que entender na nossa vida. Quando obedecemos, vemos o milagre de Deus. E vemos o agir do Senhor, o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Foi o que aconteceu. Aqui Jesus, esses homens reconhecem no caminho que Jesus Cristo que é o Senhor, é o Messias. Aí está o milagre. Eles viram o que vocês não viram. Eles viram que estavam cegos, mas enxergaram algo que ninguém estava enxergando naquela multidão. Nem Pedro enxergou, porque Deus teve que revelar para Pedro isso. Quando Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, falaste certo, porque quem revelaste foi o meu Pai que estava no céu, não foi o homem que falou. Se não é Deus usar a boca de Pedro, ali Pedro nem falava aquilo. E esses homens que eram pecadores, cegos no caminho, enxergaram que Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus, o Salvador da nossa vida. Esses olhos que nos faltam da nossa vida, olhar espiritualmente. Hoje eu achei muito interessante que o nosso Deus, ele trabalha em ciclo, né? O nosso Deus, ele é atemporal. Ele não trabalha no seu tempo, nem no meu tempo. Ele não trabalha de dia, não trabalha de noite. Deus, ele não vive nesse nosso tempo. Você tem que entender que o Senhor, ele criou o tempo para que você entenda o que é a eternidade. Se Deus não cria o teu dia, nem a noite, o tempo, você jamais entenderia o que é a eternidade. Você não saberia. O Senhor te chamaria para viver na eternidade. Mas eternidade, não sei. O Senhor, ele cria o tempo por misericórdia minha e sua, pela sua graça, para nos ensinar o que é eternidade, para que possamos entender isso.
E o nosso Deus, ele não vive no meu e no seu tempo. Ele vive em ciclos. Ele trabalha em ciclos na nossa vida. Hoje até aprendemos isso. Hoje eu tenho a função de pastor. Amanhã eu posso ser semideus, semi-anjo, né? Alguma coisa assim que o pessoal está dizendo aí. Mas é a função. Hoje eu estou na condição de pastor, hoje eu sou contador. Mas amanhã eu não posso ser contador, amanhã eu posso ser professor de história, né? Eu posso estar como professor. É o estar. Hoje eu estou vivo, amanhã eu não posso estar aqui. Mas vivo eu sei que eu estarei no Pai para toda a eternidade. Nós sabemos disso na morada celestiais. Hoje nós podemos estar aqui. Deus trabalha assim. Deus trabalha em ciclos, né? Quando lemos no livro de Juízes, o povo se arrependia dos seus pecados, adorava a Deus e Deus enviava o Salvador. Deus enviava o juiz. O juiz julgava o povo, pelejava, conquistava, o povo se arrependia, né? E ficava tudo bem. O povo se esquecia de Deus, se esquecia do Senhor, começava a adorar outros deuses estranhos, e ali, adorando outros deuses estranhos, começava o pecado, e Deus não habita onde é pecado. O povo inimigo vinha e conquistava Israel, e o povo começava a sofrer de novo. Aí com essa sofrência, né? Parece até música sertaneja. Com essa sofrência, começava a adorar a Deus de novo, buscar o Senhor, e o Senhor olhava para o povo e enviava outro juiz. Trabalhava em ciclo. Mas é a Deus que queria? Não. Cara, isso aqui é tremendo. Deus, ele não quer que nós viemos a desviar da sua palavra. Jamais venha sair da palavra. Mas se tu sair do caminho dele, ele não te chama mais de filho. Ele não te chama mais de povo. Ele não chama. Êxodo 32. Moisés sobe o monte Sinai para orar ao Senhor. Tá lá, tá? Depois lê lá. Sobe o monte Sinai e começa a orar ao Senhor. Era o povo de Deus que tirou do Egito, que libertou eles com mãos firmes, fez a coluna de fogo, fez atravessar o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, e Moisés está lá em cima, 40 dias, 40 noites, 40 dias lá jejuando com o Senhor, lá falando com Deus, escrevendo. Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés. Está aqui as tábuas que eu escrevi, e, né, que o Senhor escreveu. E Deus fala assim para Moisés: desce lá, porque o teu povo, eu não chamo mais de meu povo, o teu povo pegou metal, derreteu, fez um bezerro de ouro. E está lá adorando aquele bezerro lá. Quando nos esquecemos de Deus, quando não olhamos com o Senhor como é para olhar, ele não nos chama mais de povo. Está lá, Deus falou isso para Moisés. E Deus é tão coisa que fala assim: olha, não gostei, né? Desce lá, porque a minha ira está inflamando. A minha ira está inflamando. E eu vou lá. E vou fazer um novo povo de você. Vou fazer um novo povo de você, porque aqueles eu não quero mais. Não dá mais. Não é meu povo. Aí Moisés intercede pelo povo. Se fizer isso, risca o meu nome do livro da vida. Risca o meu nome do seu livro da vida se fizer isso. Aí Moisés diz assim: lembra-se da promessa a Abraão. Lembra-se da promessa a Jacó, a Isaac. Lembra-se da promessa que tu fez a Jacó. Moisés traz a lembrança dessas coisas para o Senhor. Moisés traz isso aí. E vai lá falar com o povo. Olha que tristeza isso, irmão. Olha que tristeza. A palavra em Mateus, quando Jesus é levado ao deserto. Jesus é levado ao deserto. 40 dias, 40 noites jejuando. Né? Jejum lá. Estava lá em jejum. A última tentação, né? Assim está a palavra, lá no versículo capítulo 4. Satanás chega para Jesus e diz assim: Satanás fala para Jesus: se me adorares, darei todo esse reino. Aí Jesus diz assim: para trás de mim, porque cultuará somente o Senhor a Deus. Algumas versões dizem assim: para trás de mim, Satanás, adorarás somente a Deus. Somente a Deus. Adoração, cultuar, ídolo, é somente ao nosso Senhor. Somente o Senhor prestaremos culto. A Deus prestaremos culto.
Somente a Deus adoraremos a Ele. Somente o Senhor, só a Deus nos manteremos no caminho dele. E Deus, Ele se entristece. Tu acha que Deus não está vendo? Quantas pessoas que eu conheço que andam com isso aqui, que entendem isso aqui, mas que servem a deuses estranhos, que adora deuses estranhos, que gosta de deuses de barro, que gosta de deuses que não tem nada a ver, nem conhecemos, não ouvi falar, só tem um nome aí. Quantas pessoas nós conhecemos? E lê a Bíblia e fala para você, bênção, Deus no céu, Deus na terra, mas não obedece o que está aqui. Não é povo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o povo dele se chama pelo seu nome. O meu povo se chama pelo meu nome. Então, quando nós não, voltando ao texto, quando nós entendemos um olhar espiritual, o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, não olhamos mais para essas coisas. Não vemos mais com os olhos carnais, porque isso nos tira, nos abala e nos tira da presença de Deus. Isso nos traz o questionamento, será mesmo que Deus existe? Será que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo? Será que Deus não está agindo? Será que Deus não está operando no nosso tempo? Será mesmo que não há milagre mesmo acontecendo? Será que pessoas não estão mais se convertendo? O problema não é isso. O problema é que as pessoas querem olhar para aquilo que elas têm, para aquilo que elas podem ter, e não querem ter a visão a qual Deus está querendo nos dar do seu senhorio, que Ele é o nosso Salvador. E não são essas coisas que dizem quem somos. Não é o que temos, não é o que possuímos que diz quem somos. É aquele a qual nós estamos que diz quem somos. Se eu estou em Cristo Jesus, se é no amor dele que nós estamos, é isso que diz quem nós somos. Então, quando o nosso Deus trabalha em ciclos, a nossa vida é um ciclo. Eu fui jovem, eu fui adolescente, vivi tantas coisas na minha vida. Se eu contar para vocês falam que eu tenho para mais de 60 anos. Parece que eu vivi tantas coisas, mas vivi tantos ciclos na minha vida, tantas etapas na minha vida, que hoje eu entendo o quanto Deus agiu. Era para estar perdido, era para estar, ou às vezes morto já era para eu estar morto, se deixar os caminhos que eu estava andando. Poderia estar ou não, mas não estar casado, não estar com minha família, poderia estar em outros lugares. E foram tantos ciclos, e quando eu aceitei Jesus, Deus abriu o seu olhar e falou assim, a cada etapa da sua vida eu estava, a cada problema que eu tive, quantos problemas eu tive desde pequeno. Uma vez, certa vez, desgostoso com meu pai e minha mãe, peguei minhas coisas, arrumei, vou embora de casa, né? Aí fiz a trouxa igual do Chaves, botei tudo igual o Chaves. Esse negócio de ver televisão é brabo, né? Fiz igual o Chaves. Aí botei aqui, cheguei no portão, fiquei igual o Pedro. Para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna, né? Só que eu olhei pro pai, para onde que eu vou? Que a cama é lá atrás, né? E aí? Aí meu pai, com misericórdia, com olhar de graça, foi lá, sentou comigo, conversou. Porque foram ciclos. Eu tive 4 irmãos, né? 4 homens, eu era o filho mais velho. Então a cobrança em cima de mim era muito maior do que nos meus irmãos. Era só problema, né? Quem é filho mais velho sabe, né? O caçula é muito mimado. A irmã Sally fala que não, né? Mas o caçula sempre é mimado, pelo amor de Deus. Lá em casa eu não deixo o Davi ser assim, não. Ele é o primogênito da Vera, então ele não é assim por causa disso. Mas esses são os problemas, né? São os ciclos da nossa vida. Eu passei por isso. Passei pela escola. Foi difícil? Foi um momento difícil. Passei pela minha vida no colegial. Foi época difícil? Foi. Quando me formei, e agora? Trabalhar, o que eu faço? Não sei fazer nada. E agora? Para onde que eu vou? Não sei. Só bota o currículo debaixo do braço, vai para o centro do Rio e fica espalhando o currículo lá, né? E ora para alguém conseguir te ligar e ter um telefone para atender, porque antigamente o telefone era discado, né? Não é que nem hoje em dia. Eram grandes problemas isso, né? Quantos concursos eu fiz e não soube do resultado, porque eu não tinha dinheiro para comprar o jornal, para saber, não sabia qual era o dia do resultado, nem sabia o edital, só escrevia no concurso. Mas eram coisas que aconteceram na nossa vida, né?
E foram ciclos e ciclos. E a cada um, Deus foi trabalhando na minha vida de maneira diferente. Assim como na sua vida também, você teve os seus ciclos, as suas etapas da vida, e como os adolescentes vai ter as suas etapas da vida. Mas o que importa nisso tudo é nós temos esses olhos a qual os cegos estavam tendo. Eles tinham os olhos espirituais, eles enxergavam quem? A Jesus Cristo, porque é Ele que pode resolver, é Ele que nos leva no caminho, é Ele que nos dá a direção, é Ele que conforta o nosso coração. Porque você jovem, para o jovem, vai chegar uma certa época da sua vida que você vai parecer que está sozinho, não tem ninguém. Eu estou sozinho, o coração está apertado, está querendo faltar ar, e você fala, e agora? O que eu faço? Né? Vai chegar esse dia, chega esse dia para todos nós. O que eu faço? Né? E parece que não tem saída. E Deus, Ele vai te confortar. Deus, Ele vai trazer a saída para você. Ele vai falar, Ele vai clarear os seus pensamentos. O Senhor trabalha muito na minha vida assim, clareando meus pensamentos e trazendo ideias. E aquela ideia me dá a direção, é para lá que eu vou. Agora eu sei para onde que eu vou. E ali aquilo tudo é aquele momento de aflição, aquele momento que eram os dias cinza, nublado, né, como a gente diz, se torna em dias alegres, em dias bons, né? Porque o Senhor, Ele falou contigo. E em um certo momento vai parecer que, será mesmo que foi Deus, né? Será que o Senhor, Ele falaria assim comigo? Eu quero te dizer que Ele se importa com você, Ele se importa. Ele não esquece de você, Ele fala com você. Ele fala contigo mesmo, dessa maneira, desse jeito. E você vai estar cego, escuro, está tudo escuro. E agora, o que é que eu faço? Qual é a saída, né? Para onde que eu vou? Eu estou parado no caminho, para onde que eu vou? O Senhor, Ele vai falar com você. Só continua orando. Aí que está agora essa diferença. O poder da oração. O poder da oração na nossa vida. A comunhão com Deus só vem através da oração. Essa comunhão é através da oração. Por isso na igreja a gente toda hora ora. Vamos orar, né? Orar pelo início, pelo meio, pelo final, pelas ofertas. Porque a comunhão, a gente está falando com Deus. É Ele que pode nos abençoar. E é esse poder que a gente tem que entender da oração. Eu lembro de que um dia eu estava lá onde que eu moro, mas na parte de cima, eu estava muito aflito, muito triste. Devia estar com meus 19 anos, né? Não tinha nem conhecido a Vera. Estava triste, estava pensando em tirar a vida. Eu falei, para que eu vivo? Para que eu nasci? Só problema, já estava com 2 filhos, o Miguel e o Gabriel. E não estava vendo uma saída, algo na minha vida. Eu sempre gostei de estudar e queria trabalhar, e nem trabalhava ainda. Tentava trabalhar, não conseguia. Olha que coisa, esse problema. E estava ali, e eu lembro que era um quarto, esse era um quarto meu. E eu estava... quarto pequenininho, tamanho desse aqui do gabinete aqui. Aí eu tava ali sentado, aflito. Aí eu tava com a madeira batendo assim no coração. Poxa, Senhor, eu falando sozinho, me falando com Deus, né? Poxa, pra que eu nasci? Por que eu tô aqui, né? Um momento escuro mesmo, triste. Era um momento muito triste na minha vida. Por que eu nasci? Por que eu tô aqui? E não sabia pra que eu tava ali. Deus falou, e Deus veio uma luz no meu coração. Levanta que eu sou contigo. Levanta. Mas foi um aconchego, como um pai abraça o filho quando é pequenininho, quando a gente se machuca, ou quando a gente está meio abalado, aquele abraço de pai e de mãe que te conforta, que te consola de tal ponto que você chora e vai embora. E o Senhor fez isso comigo ali naquele momento. E daí para lá eu escrevi o que eu queria da minha vida. Eu botei no papel, eu quero isso, né? Fiz os meus planos e lancei o Senhor. Depois conheci a Vera, tudo caminhando, né? Mas Deus tinha que tratar de mim para eu também conhecer minha esposa. A gente não casa se você não tiver tratado também. Você tem que se tratar para você também poder ter alguém para que você possa caminhar junto, para os dois somarem junto, né? Isso é interessante. Nós temos sempre tratado das nossas mazelas. E o Senhor falou comigo. Então essa comunhão da oração. Eu não era nem cristão, eu estava ainda nesse dia. Era um dia muito nublado, um dia, como diz a Bíblia, o céu está de bronze, né? O céu estava de bronze, vermelho, estava escuro, né? Sim, parecia que eu estava sozinho. Mas ali Deus falou comigo, Deus me chamou à luz e eu comecei a caminhar e mudar, eu tenho pensamentos para cima.
Mas esse é o Senhor. E quando a gente pensa, Deus vai cuidando da nossa vida, vai trazendo. Foi um ciclo na minha vida que Deus mudou essa situação, mudou, tirou. Mas aí eu comecei a ver com um outro olhar. Aquilo que eu não via, Deus passou a me mostrar outras coisas. E assim Deus vai fazendo na nossa vida. Esse olhar espiritual é o que o Senhor nos traz para nós. Porque é o estar. Hoje eu estou assim bem. Hoje eu estou nessa posição. Mas amanhã eu posso estar em outra. Amanhã eu posso estar numa posição que às vezes está abaixo de mim. Hoje eu estou trabalhando, mas amanhã eu posso estar desempregado. Mas isso vai abalar a minha comunhão com Deus? Por que que isso não pode me abalar? Porque é a comunhão com a oração. Lembra que eu te falei do livro de Juízes? O povo se esquecia de Deus. Como que ele se esquece do Senhor? Como eu posso me esquecer de Deus? Como eu posso me esquecer do que Deus tem feito? A partir do momento que você se esquece de se falar com o seu Pai. A partir do momento que você se esquece de orar, de pedir autorização, de pedir conselho, de falar o que está acontecendo. Qual o conselho nós vamos pedir? Para Deus. Senhor, eu lembro de um tempo que eu queria ser instrutor, ia ser instrutor de autoescola, e eu orei a Deus, ao Senhor, estava orando ao Senhor, pedindo uma direção, né? E um pastor estava entre tirar a categoria E fazer o curso de instrutor, né, de autoescola, e pedir direção ao Senhor, porque eu não estava muito no meu trabalho, que era motorista de ônibus. Comecei a orar a Deus, e eu estava com um notebook aberto na mesa lá de casa, né, e guarde isso, né, guarde isso. Na mesa tem cura, na mesa tem libertação. Senta na mesa para conversar com a tua família, senta na mesa para orar com o Senhor. Pare. Na mesa tem lugar de milagre. E é essa mesma mesa que eu oro até hoje, lá em casa. Eu tenho a mesma mesa desde quando a gente casou, né, velho? A gente tem a mesma mesa. A mesma mesa a gente tem. E não quer pegar das coisas, tá? Porque a mesa foi ficando, né? E tava ali o notebook aberto, se eu não me engano, era tio da Michele, um pastor. Era um pastor que escreveu assim, da Michele e do Arthur, que escreveu assim, falou pra Vera, que a Vera conhece, né? Que foi pastor dela também, acho que lá da igreja pequena. Avisa o Bruno, me chamou pelo meu nome, né? Que Deus tem ouvido a oração dele. Naquele momento meu coração ardeu, a Vera me mostrou, meu coração ardeu, veio uma luz no meu coração, nos meus olhos, e falei pra Vera, já sei o que eu vou fazer. Ela, o quê? Você é instrutor de autoescola. A Vera, tá doido, tu é muito nervoso, tu é nervoso demais no trânsito. Eu falei, mas Deus falou agora, e eu vou ser instrutor de autoescola, né? É isso aí, foi essa, é a comunhão, é a oração, né? Aí Deus ele vai tratando dessas coisas na nossa vida. Então, para entender essas coisas, é somente a comunhão com o Senhor e a oração. E orar nunca é demais. Mas eu não sei orar. Quem te disse que você tem que saber orar? Quem leva nossas orações com gemidos inexprimíveis ao nosso Pai é o Espírito Santo do Senhor que está em mim e em você. É Ele que leva. Ah, mas eu não sei o que falar. Quem disse que você tem que saber o que falar? Você tem que falar aquilo que está no seu coração, porque a palavra de Deus diz que antes de você começar a orar, Deus já ouviu a sua oração, Ele já sabe o que tu vai pedir. Antes mesmo de você orar, o Senhor sabe. Você só vai conversar com Deus, você vai ter relacionamento com Ele. O relacionamento é importante. Quem é casado que sabe, né? Você já sabe o que seu marido gosta, o que sua esposa gosta. Quem tem filho, né? Sabe como é que o filho gosta do Nescau, sabe como é que o filho gosta do pão, né? Ah, igual desse jeito. Por quê? Tem relacionamento. É relacionamento. Então essa comunhão é relacionamento com Deus. Mas eu vou orar ao Senhor uma horinha, eu vou orar a Deus, não sei quanto tempo você vai orar. Eu só sei que a vida de oração é necessária para o nosso Deus. E como que eu sei que esse relacionamento nos faz? Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou. O tempo todo que Ele esteve aqui na terra, caminhando com nós, Ele orava ao Pai. Ele se separava e ia orar a Deus. Mas Ele não era o próprio Deus, era. Mas Ele se separava. Mas eu não vou orar com os irmãos. A gente ora na igreja.
essa comunhão que nós temos aqui. O Senhor diz isso: não abandoneis as vossas congregações, como muitos abandonam. Essa é a comunhão que o Senhor nos chama. Essa comunhão é importante. Isso é um mandamento do Senhor. Mas você se separar para orar, isso também é um mandamento de Deus na nossa vida. Você se separar para estar orando, Senhor. Tem momento que vai ser só seu e do Senhor. Só você e Deus. É Ele que quer falar contigo. Por que isso? Porque a minha esposa não é a minha esposa. O meu filho não é meu filho. Eles são do Senhor. Eles são de Deus. Estamos juntos caminhando aqui. Mas nós todos pertencemos a Deus. Deus nos comprou. Deus na cruz do Calvário morreu por mim e por você, derramou seu sangue para nos comprar. Então aquilo que tinha contra nós foi pago na cruz do Calvário com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que hoje nós pudéssemos ter esse relacionamento, essa comunhão com Deus. E isso é importante para a nossa vida, seja em qual etapa da nossa vida, criança, adolescente, jovem, entender isso, porque é o Senhor. Vai ter dias que Deus vai falar assim: olha, como falou com Jacó, se separa e vá lá que eu vou tratar de você. Enquanto Jacó esteve com Isaac, Deus não falou com Jacó. Mas a partir do momento que Jacó se separou de Isaac, foi para uma terra estrangeira, e lá naquela terra estrangeira só tinha ele não podia olhar para trás, não tinha ninguém, olhar para o outro lado, não tinha ninguém, só tinha ovelha, só tinha bicho. Vai ficar conversando com o bicho? Pelo amor de Deus, mano. Ele foi orar a Deus, mas o Deus de Isaac, vou falar com o Deus de Isaac. E Jacó começou a falar com Deus de Isaac. E o nosso Deus se fez presente. E hoje Ele é o Deus de Jacó. Como é o Deus seu também, como é o meu Deus, é o nosso Deus. Vai ter momento que vamos ter que separar. O cordão umbilical é necessário ser cortado. Uma hora esse cordão é cortado, acabou. Esse cordão tem que ser cortado. Quando deixará pai e mãe, se unirá e serão um só. Esse cordão com o pai foi cortado. E agora Deus vai tratar contigo. Deus vai tratar com a nossa vida. É isso que nós temos que entender. Aonde que estava o pai desses dois cegos? Aonde que estava a mãe desses dois cegos? Aonde que estavam os parentes deles? Não estavam. Eles só estavam lá porque Deus tinha tratamento para a vida deles. Deus tinha milagre para a vida deles. Então, se a gente não entender isso, que é necessário nos separarmos para que Deus venha tratar da nossa vida, aí entendemos que o Senhor quer fazer. Então esse ciclo que eu falei com vocês, que é o estar, é entender que hoje eu estou salvo. Se eu estou salvo, então eu estou salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Hoje eu sou servo de Deus. Hoje eu sou filho de Deus. Então eu tenho que entender isso, para colocar no meu coração que as promessas de Deus se cumprem na minha vida agora. É viver isso. E esse viver eu tenho que viver no nome de Jesus Cristo. Eu gosto muito de ensinar as pessoas através de um ensinamento que eu aprendi. Eu me sentia um homem um pouco feio, né? Eu me sentia um cara feio. Não sou, né? Sou bonito demais. Mas eu me sentia um pouco feio quando era adolescente e excluído. Me sentia excluído. Eu me sentia excluído. Não me sentia um homem bem, assim, chegado junto às pessoas, né? Quando eu chegava, às vezes me sentia mal, acanhado, né? Me sentia mal no local. E eu gosto de dizer para pessoas que eu sou muito bonito. Eu sou tão bonito que eu queria ser bonito só por um dia, porque todo dia é difícil ser bonito todo dia. Mas por que eu falo isso? É a autoestima. Eu me sinto assim. Se eu me sinto assim, você pode chegar para mim e falar assim: mas você é feio. Pô, mas você tem um rosto estranho. Não, não tenho. O meu nariz é perfeito, a minha orelha é do tamanho certo. Cara, eu nasci muito perfeito. Sou tão bonito que Deus jogou a forma fora. Eu estou assim. Eu trago isso para mim. Eu estou bem. Eu estou alegre. Eu estou salvo. Por que entender isso? Porque é esse sentimento de vitória que eu quero que você entenda. Os dois cegos, eles estavam cegos, mas isso não impediu deles serem salvos. Não impediu deles verem o senhorio de Jesus Cristo. Não impediu deles verem que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. Isso não impede. Então eu entendo. Alguém pode chegar para mim: você será mesmo que tu é filho de Deus?
Alguém pode chegar para mim, Deus não está olhando, não está ouvindo as suas orações, porque Deus não quer ouvir as suas orações. Alguém pode chegar para mim e falar assim, como Deus vai olhar para você? Eu estou salvo, eu estou bem. O que você disser, jamais vai roubar a alegria e a certeza que eu sou filho de Deus e salvo em Cristo Jesus. Jamais vai tirar. É esse sentimento que tem que estar na nossa vida enraizado. Mas aí eu não tenho muito entendimento, eu não sou estudado, eu não fiz teologia, eu não sou pós-graduado, doutorado. Se chegar alguém agora que é pós-graduado, doutorado e falar, não, você não é filho de Deus, não importa, porque a certeza que o Senhor colocou no meu coração, que eu sou filho dele e que eu sou salvo, ninguém pode tirar isso de mim. Por isso que a palavra de Deus diz que nem anjo, nem demônio, nem homem, ninguém, nada pode nos tirar da presença de Deus. É entender que esse sentimento eu vivo ele todo dia. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas se acontecer enfermidade, não importa, eu sou filho de Deus, eu sou salvo. Mas se acontecer algum problema, não importa, eu sou filho de Deus e eu tenho a certeza que eu vou morar no céu com Ele. É isso, é a certeza que tem que estar enraizada, presa no nosso coração. Foi isso que Jesus veio trazer para a nossa vida. O povo, os sacerdotes diziam para aquele povo, se não fizer isso não será salvo, se não fizer isso vai ser condenado, se não fizer isso não vai ver a glória de Deus. E Jesus chegou e disse, olha, todo aquele que me obedece, todo aquele que me ama, esse será o Filho de Deus. Todo aquele que está na minha presença verá as maravilhas do meu Deus. Todo aquele que confessar o meu nome e como Senhor e Salvador e for batizado, esse é o Filho de Deus. Não eram os sacerdotes, não eram os estudados, não era o rico, não era isso que dizia que eles eram filhos de Deus. Era aquele que estava em Cristo Jesus e tinha certeza que era salvo. Vocês já pararam para pensar nisso? Pessoas foram lançadas nas covas dos leões. Pessoas foram lançadas, foram queimadas vivas. E tinham a certeza da salvação. Ser profeta antigamente não era fácil não, irmão. Era certeza de morte. Era certeza que ia ser morto. Vai lá e fala com o rei. Deus fala, vai lá e fala para o rei isso. Poxa, Senhor, eu tenho que ir lá falar isso mesmo? Vai lá, irmão. É certeza que é salvo em Cristo Jesus. Pode vir o que vier. A minha certeza que eu sou salvo em Cristo Jesus, isso ninguém pode roubar. É esse Espírito que está em nós. É esse Espírito que é ligado em nós. E é essa certeza que nós temos que ter no nome de Jesus Cristo. Fique de pé, irmão, para parecer que a gente está acabando. A gente vai acabar aqui, vai encerrar. Por que isso, irmão? Por que isso na nossa vida? Por que ter esse sentimento? Por que ter essa certeza em nós? Nós vivemos hoje num mundo tão imediatista. Vivemos num mundo hoje de tantos ciclos. Ciclos financeiros, ciclos de ganância, ciclos de que eu tenho. Hoje eu tenho um carro, amanhã eu tenho um melhor, amanhã eu tenho um melhor, amanhã eu tenho um melhor, e amanhã eu tenho um melhor. Hoje eu tenho uma casa, amanhã eu tenho uma maior, eu tenho uma maior, eu tenho uma maior. Hoje eu uso uma roupa, amanhã eu uso outra, aí amanhã eu tenho outra, aí amanhã eu tenho outra. Hoje eu tenho um trabalho, amanhã eu tenho outro trabalho melhor, né? Amanhã eu vou ganhar mais, amanhã eu vou ganhar mais. Mas nos esquecemos de um que é linear, não é de ciclo. Um que é reto, que é a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus não é de altos e de baixos, ela é linear com Deus. Ela é constante o tempo todo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Até essa vinda. E nos esquecemos que não importa o que eu vou ter, não importa o título que eu vou ter, não importa o nome que eu vou ter, o que importa é que eu sou servo. Se eu não entendi que Jesus Cristo é o meu Senhor,
Se eu não entendi que eu sou servo, o que adianta eu ganhar o mundo e não alcançar a salvação? O que adianta eu achar que eu sou salvo e estar perdido? O que adianta isso? Em nada, irmão. Em nada na nossa vida. Em nada isso adianta. Hoje eu vi um rapaz que morreu, que era cartunista, e ele já estava velho. Viveu a vida, promiscuidade que eu falo, casou, separou, casou de novo, né? Aí bebendo, fumando, né? Roda de escarnecedores, nada com Deus. Ateu, se declarava ateu. E chegaram para ele e perguntou: e agora, aos seus 65 anos? Como é que é? Você tem alguma esperança? Porque já sabemos que a idade chega, né? Aí ele falou assim: poxa, eu sou ateu, mas estou meio preocupado se agora eu vou para o céu ou vou para o inferno. Aí eu falei: é isso aí. Quando chega a certa idade, passamos, né? Do nossos 50, dos nossos 40. Mas vai chegar uma hora que a terra puxa para baixo, não tem jeito. Está na Bíblia, tá? A terra puxa. O ser humano ele vai diminuindo, até a terra, né, puxar. Isso é fato, tá? A gente diminui de tamanho. Isso é cientificamente comprovado. E a orelha e o nariz aumentam. É incrível isso, né? Duas coisas aumentam, a orelha e o nariz. Né? Mas vai puxando. E a certeza? E aí? E agora? Né? E agora como é que faz? Como é que faz? E agora? Que adianta viver uma vida dessa? Viver uma vida dessa, teve uma condição financeira boa, podia comprar aquilo que queria, mas e o final? O que adiantou? O que adianta isso, se aqui embaixo é só uma fração do que nós vamos passar por toda a eternidade? É só uma fração. Já parou para pensar? Aqui é pouco tempo. Você não vive nem uma hora para Deus. Nós não vivemos nem uma hora para Deus. Se um dia para Deus é como 1000 anos, faz a matemática disso aí. A gente não vive nem uma hora. Nem uma hora para o Senhor. É tão pouquinho tempo para perto daquilo que Ele tem para a nossa vida. É isso, a certeza. É esse ciclo que eu quero entender. Quero te ensinar hoje. Olhe com esses olhos, como esses dois cegos viram. Foram abertos os olhos deles? Foram. Conseguiram, enxergaram? Foram. Mas o que me chamou mais atenção é que eles começaram a seguir Jesus. Eles não podiam seguir Jesus, mas ouviam. Eles não podiam seguir Jesus, mas entenderam. Aquilo que as pessoas falavam. Aquilo que as pessoas falavam. Que quando Jesus passou, eles tinham a certeza. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Messias. Esse é o Filho de Davi. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Messias tão esperado. Esse é o Deus tanto esperado. Esse é o nosso Salvador. Eles não viram, mas eles ouviram e entenderam. Por isso, bem-aventurados aqueles que não viram, mas entenderam. Mas entenderam. E quando foram os seus olhos abertos, eles poderiam ir para qualquer lugar. E eu poderia ir para qualquer lugar. Agora eu vejo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas eles não estavam sozinhos? Não foram os pais que abandonaram? Agora eu vejo. Vou voltar para a casa da minha esposa. Mas eles não estavam sozinhos aqui? Agora eu vejo. Vou voltar para a casa dos meus filhos. Mas eles não estavam sozinhos? Agora eu estou vendo. Vou voltar lá para os meus amigos. Mas eles não estavam sozinhos ali? Para onde nós iremos? Que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Não adianta eu ver e perder a minha vida. Não adianta eu enxergar e deixar de ver as coisas sobrenaturais, ver com esses olhos e não ver mais o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. É isso que eu quero que nós venhamos a entender essa noite. Ver o sobrenatural de Deus. Quantos ciclos que eu tive, que eu falei com vocês, e Deus abriu meus olhos para que eu pudesse ver o sobrenatural. Na época eu não entendia. Não tinha como eu ser instrutor de autoescola. Não tinha como eu casar com a Vera. Não tinha como eu ser
hoje concursado, não tinha como, mas o Senhor falou, vá lá e faz isso. Eu só obedeci. O Senhor que sabe. O Senhor que sabe, eu obedeço. Só obedeci. E hoje vocês estão vendo quem eu estou aqui. Eu hoje escolhi ouvir a Deus. Não consegui enxergar. Mas o que o Senhor quer para a minha vida, eu não estou enxergando. Não estou conseguindo ver. Mas eu vou obedecer. Porque se o nosso Deus está dizendo, Ele vai dar tudo certo. E Deus foi abrindo meus olhos espirituais. É essa certeza que nós temos que ter. No nome de Jesus. Fique daí onde que você está. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. A palavra de Deus diz que guarda o seu coração, porque dele provém todas as saídas da alma. É no coração. A boca fala o que o coração está cheio. Não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai que contamina o homem. Então é no seu coração que Deus vai tratar do seu coração. Por isso a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Antes mesmo de pedir, Deus já havia falado no nosso coração. Coloque a mão no seu coração. O Senhor diz que na sua palavra Ele tiraria esse coração de pedra e colocaria um coração de carne. Ele arrancaria todas essas mazelas, todas essas dores, todas essas angústias, todas essas aflições, tudo aquilo que você não consegue perdoar, todo aquele rancor que você guardou, todo aquilo que você ficou olhando e falou, poxa, como isso é ruim, que as pessoas têm feito. Deus tiraria tudo isso e nos daria um coração amoroso, um coração de amor, um coração voltado a Deus, um coração que olha para as coisas de Deus e vê o sobrenatural de Deus agindo. Hoje eu quero que você ore comigo pela sua família, pela sua esposa, pelo seu filho. A palavra de Deus diz que Daniel orou, Daniel viu os demônios tentando impedir as bênçãos de Deus de chegar até a casa dele. Ele viu isso. Mas o Senhor enviou o seu anjo e ali rompeu toda aquela barreira, toda aquela potestade. Mas o que me chama a atenção é que ele continuou orando. Ele sabia que Deus na primeira oração já tinha feito o seu mover. Mas ele continuou tendo relacionamento com Deus. Ele continuou tendo comunhão com Deus. Você quer ver a sua esposa de pé? Continue tendo comunhão com Deus. Você quer ver teu filho crescendo na presença de Deus, caminhando com o Senhor? Continue tendo comunhão com Deus. Você quer ver o teu marido indo e voltando de casa, indo e voltando, trabalhando, crescendo? Continue tendo comunhão com Deus. É na oração do justo que muito tem seus efeitos. É na oração da fé que o Senhor trabalha. É essa oração. É isso que eu quero orar contigo hoje, para a gente encerrar essa mensagem. É com o olhar do coração que nós vamos olhar. Não vamos ver com esses olhos carnais, porque eu quero te dizer isso aqui. O nosso espírito está pronto, mas a minha carne que diz que eu tenho que olhar só para essas coisas terrenas. É o meu corpo que diz isso. Se tirar esse corpo corruptível, esse corpo mortal que nos prende aqui, já estamos prontos, já estamos no céu com o nosso Deus. Mas o Senhor nos ensina que enquanto estivermos nesse corpo, nós nascemos para adorar Ele. E se eu sou adorador de Deus, se eu sou filho do Senhor, eu tenho comunhão com Ele. No nome de Jesus. Hoje você vai fazer a oração. A oração. Aquela oração que Adão fez para Eva, que não abriu nem a boca. A oração que Adão fez. Adão, sem falar, ele salvou a sua esposa. Adão, sem abrir a sua boca, ele salva a sua esposa. Assim também, você vai fazer com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, no nome de Jesus. Faça essa oração. Ore bem baixinho, ore você, no seu coração. Enquanto eu falo daqui. Senhor Deus e Pai. Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus Cristo, filho de Davi. Ah, Senhor Deus, o Senhor sabe o que queremos, Pai.
O Senhor sabe o que o nosso coração quer, Pai. Hoje, Senhor Deus, queremos tirar todas essas coisas mundanas, carnais, Senhor Deus. Todas essas coisas, Senhor Deus, bens, dinheiro, Pai. Nada disso nos importa, Pai. Aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor Deus, ela deu todo o seu dinheiro e não conseguiu ser curada, Pai. Mas quando chegou perto do Senhor, foi curada, Pai. Não é o dinheiro que diz se somos curados. Não é o dinheiro que diz se nossos filhos serão alguma coisa. Não é o dinheiro que leva o nosso marido e traz. Não é o dinheiro que faz a nossa esposa ser uma mulher virtuosa, Pai. É o Senhor que diz, Pai. É o Senhor que faz, Pai. É na oração, Pai. É guerra, Senhor Deus. É luta, Pai. E nessa luta, Pai, só há vitória na oração, Pai. E nessa luta só há oração, só há vitória enquanto marcharmos, Senhor Deus. Senhor Deus, o povo ficou preocupado, Pai, com o faraó vindo. Mas se esqueceu que tinha uma coluna de fogo, Pai. Se esqueceu que a coluna de fogo impedia de faraó chegar até eles, Pai. Se esqueceu, Senhor Deus, que Satanás não pode chegar perto da nossa família, Pai, porque o Senhor é aquele que guarda, Pai. O Senhor é aquele que cuida, Pai. Ah, Senhor Deus, não há doença, não há enfermidade, não há dor, não há choro, Senhor Deus. Não há inimigo que possa chegar perto de nossa esposa, de nosso marido, de nossos filhos, Pai, porque o Senhor é aquele que guarda, Pai. O Senhor é aquele que cuida, Pai, mas enquanto estivermos, Senhor Deus, com nossa oração, Senhor Deus, em dia, Pai, enquanto estivermos com o nosso relacionamento, Pai, com a nossa comunhão, Senhor Deus, Pai, veremos o milagre do Senhor, Pai, veremos, Senhor Deus, o Senhor agir, Pai, Senhor Deus, o homem diz, Senhor Deus, que não pode, que não tem jeito, Pai, que o diagnóstico é esse, Pai, mas no nosso coração o Senhor diz, Senhor Deus, que eu estou cuidando, que eu estou operando, que eu estou fazendo, que eu que dou a primeira palavra, porque você é filho meu, você é filha minha, Senhor Deus. É na oração, Pai, que vemos o milagre do Senhor, Pai. Enquanto orávamos, Senhor Deus, Jacó viu anjos, Pai. Enquanto orava, Senhor Deus, Jesus Cristo foi consolado, Pai. Enquanto orava, Senhor Deus, Senhor Deus, todos aqueles homens foram revestidos de poder, Pai. Foram consolados pelo Espírito Santo, Pai. Enquanto oramos, Senhor Deus, o Senhor consola, o Senhor nos guarda, o Senhor fala ao nosso coração, Pai. E é hoje, Senhor Deus, oramos a Ti, Pai, hoje, Pai. O Senhor sabe o que temos passado. O Senhor sabe no secreto, Pai, aquilo que temos pedido, Senhor Deus. O Senhor sabe, nem falamos para o nosso marido, nem falamos para a nossa esposa, Pai. Nem falei para o meu pai, para a minha mãe, Senhor Deus, mas falei para o Senhor, Pai. Hoje eu estou falando para o Senhor, Pai. Eu sei, o Senhor sabe de tudo, Senhor Deus, que temos passado. O Senhor sabe da dor, do choro. Muitas das vezes, Senhor Deus, tentamos nos fazer fortes. Muitas das vezes tentamos nos fazer inabaláveis, Senhor Deus. Mas o Senhor sabe das lágrimas que temos derramado, Pai. O Senhor sabe daquilo, Senhor Deus, que temos pedido, Senhor, Pai. O que queres que te faça? Oh, Senhor Deus, o Senhor sabe o que temos pedido, Pai. A cada pedido aqui, Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai. Oh, Senhor Deus, e nessa noite sentimos o Seu consolo, Pai, o Seu conforto, Pai, o Seu falar no nosso coração, Pai. Seja hoje, Senhor Deus, a resposta, Pai. Mas não, Senhor Deus, só algo de momento, Pai. É o estar, Senhor Deus, Filho de Deus. O estar salvo, Pai. O estar na condição de servo, Pai. É para todos sempre, Pai. É contínuo, Senhor Deus, é linear com o Senhor, Pai. É o estar, Senhor Deus, hoje estamos, Pai, nessa condição, Pai. Senhor Deus, hoje te pedimos, Pai. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, Senhor Deus, do nosso choro, Pai. Colhe, Senhor Deus, as nossas lágrimas, Senhor Deus. Muitas das vezes já não temos mais lágrimas, quem chora é o coração, Pai.
Muitas das vezes já não temos mais palavra, é o coração que clama, Pai. E nessa noite, Pai, Senhor Deus, abraça cada coração, Pai. Conforta, acolhe, Senhor Deus. Senhor Deus, acolhe, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus. E traga a palavra de vida eterna, Senhor Deus, para cada um, Pai. No nome de Jesus, Pai. Pois é o Senhor que cuida, Pai. É o Senhor que ampara, Pai. E se vier, Senhor Deus, as dificuldades, e se vier os problemas, Senhor Deus, e se vier, Senhor Deus, as aflições, Pai, e se vier os dias ruins, Senhor Deus, nada pode se comparar, Senhor Deus, ao peso da glória que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, Pai. Nada isso, Senhor Deus, é comparado ao peso, Senhor Deus, da glória que o Senhor tem para nós, Pai. Nada isso é comparado à salvação que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nada disso é comparado, Senhor Deus, o que o Senhor preparou para a nossa vida, Pai. Isso tudo é passageiro, Senhor Deus, mas o Senhor é para todos sempre, Pai. Nessa noite, Pai, toma cada um aqui representado, Senhor Deus. Toma suas famílias, Senhor Deus. Senhor Deus, não se esqueça, Senhor Deus. Nós não nos esquecemos, Pai, que tem a coluna que nos protege de fogo, Pai. Como também tem a nuvem, Senhor Deus, que nos guarda, Pai. O Senhor está o tempo todo conosco, Senhor Deus. E hoje, Senhor Deus, e para todo sempre, Pai, somos um povo que se chama pelo seu nome, Pai. Eu sou filho da promessa, Senhor Deus. Somos filho da promessa do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Quem é filho da promessa? Aplauda o nome de Jesus. Amém, irmãos? Já passou muito da hora. Glória a Deus.